Olá, minha gente! Voltamos aqui para falar, minha Nossa Senhora. Eu achei que ninguém conseguiria superar os 51 pontos de vantagem do OKC para o Memphis Grizzlies naquele jogo, mas Cleveland Cavaliers meteu logo 50 e quanto, gente? 55 pontos para cima do Miami Heat. Dois líderes do leste e do oeste varrendo suas séries. Acabou-se o que era doce para o Miami Heat. 138-83. Mais uma varrida, agora é só esperar o próximo adversário. Provavelmente não vai esperar muito, porque pode sair hoje, mas no final a gente vai passar a agendinha aqui do que temos hoje na terça-feira, dia 29. Agatha Máximo, você imaginava que o Cavs poderia superar o teu OKC nessa vantagem? Inclusive, se tivesse mais uns 3 minutos, ia bater o recorde do Miami de pior derrota da história, que foi pro Cavs, inclusive. Drica, eu não esperava que o time do Erik Spoelstra pudesse entrar tão derrotado numa última partida. Nossa, Beleza, o Cavs era mais forte, beleza, ia ser um 4-0. Eu acho que é a não mesma precisava da mentalidade do Grizzlies, humilhação, né? né? O Grizzlies pelo menos caiu tentando, caiu lutando e jogou melhor a reta final do que jogou o começo. E eu esperava que pelo menos fosse tentar um pouquinho mais, Drica. Acho que não tem nem muito o que Tentou nada. comentar, a É, não não ser tem, não. que o Miami Heat tá com seus principais contratos garantidos, né? Kyler Hero, Andrew Higgins, Bam Adebayo, Kelly Ware. Vai ter como free agents nessa próxima temporada Duncan Robinson, Alec Burks, Davion Mitchell, que é uma questão importante, É, o Joe Mitchell que Smith, foi o melhor jogador dessa série aí, inclusive. Pelo pois é, lado do Miami, né, obviamente. Isaiah Stevens, Josh Christopher, e tá bem tranquilo com relação ao salário projetado, né? 185 milhões. Deve ficar dentro Nossa, do só primeiro isso, né? tier aí, não vai pagar primeira prom, nem second prom. E tem a sua pique do próximo draft de primeira rodada, então é, não vai desesperado, mas assim, é o começo de uma reconstrução, né? Que não deu para ser feita agora, porque o Jimmy Butler acabou de sair, a merda estourou no ventilador, foi nessa temporada, mas é um time que vai se movimentar e vai procurar peças para continuar essa boa sequência desse elenco, né? Que já chegou, inclusive, em final de NBA. É, a merda estourou, né, no meio do caminho, né? Não tinha muito que corrigir a rota aí, né? Mas o fato é que acabou sendo varrida. A gente já imaginava, a gente já falou ontem que imaginava essa varrida. Eu acho realmente que não se imaginava que seria dessa maneira, né? 60 pontos praticamente aí de frente para o Cavs. Mas aconteceu e o jogo foi basicamente uma humilhação, tá, gente? Então não tem muito realmente o que comentar. O Jovic ainda foi o cestinha do jogo, com 24 pontos, mas não tinha o que fazer, porque do lado do Cavs todo mundo foi muito bem. Isso que o Cavs, pelo segundo jogo consecutivo, estava sem Darius Garland, que está cuidando aí de um problema no pé. E a gente falou que deve já conhecer o seu adversário, porque pega o adversário do vencedor entre Pacers e Bucks. O jogo é hoje e tá 3-1 para o Pacers. Tem todas as condições de fechar esse jogo hoje. O Pacers, que inclusive joga, né, em Indiana, pode fechar dentro de casa e aí se preparar para pegar o líder do leste. Mas, Agatha, ontem, segunda-feira à noite, o legal ficou para o jogo que, obviamente, né, que o trabalhador odeia, que começou às 11 Diga, horas da Drica, o noite. legal ficou pra Conferência Oeste, não tem como. Mas também, ó, o leste não é assim. Tu sabe disso. Você sabe disso. Isso aí foi um negócio que não tinha muito para onde correr, né? No caso de Miami. Mas nós tivemos Golden State Warriors e Houston Rockets fechando o dia ontem, né? Jogo começando às 11 horas da noite. E minha Nossa Senhora, que jogo! Que jogo! 109-106 para o Golden State Warriors, que abriu 3-1 nessa série, mas foi um jogo aí que a gente teve 11 mudanças de lideranças, a gente teve a maior liderança para o Golden State de 12 pontos, para o Rockets de 10 momentos em que nós tivemos o jogo empatado, muita coisa aconteceu, volta do Jimmy Butler, né, que ontem a gente falou naquele episódio bem longo. Se você não ouviu, vai lá ouvir, que a gente dissecou bem o que aconteceu no fim de semana. Inclusive, falamos o que imaginávamos que aconteceria ontem. E a gente
trouxe, né, a informação de que o Jimmy Butler estava cotado para voltar, e você ainda comentou, né, Agatha, vai voltar, não sei em que condições. Me parece que voltou muito bem, obrigado, né, o Jimmy Butler, que chegou para anotar 27 pontos aí nessa vitória do Golden State Warriors, 27 pontos, 5 rebotes, 6 assistências, um bloco para ele, 58% de aproveitamento de field goal, uma bolinha de 3, mas que ditou muito o ritmo, né? Claro que a gente teve aí um Stephen Curry um pouco mais tímido com relação ao jogo anterior dele, né? Que ele fez 30 e muitos pontos. Foi apenas o terceiro maior pontuador aí do Golden State ontem, o Curry, com 17 pontos. Depois do Jimmy Butler, a gente teve o Podziemski, que estava meio zoado, né, esses dias, 26 pontos para ele. Mas, Agatha, um jogo, assim, muito intenso, né? Com essas trocas de liderança, com um Rockets que precisou correr atrás, porque logo no comecinho o Warriors abriu, inclusive foram 2 bolas de 3 do Draymond Green, coisa meio absurda, para abrir o jogo ontem. Foi mais equilibrado o Rockets com relação ao jogo anterior. Você também falou do Van Vliet veio com 25 pontos, mas, de novo, o Jalen Green ficou devendo muito. 8 pontos apenas para ele. O Sengun carregou a pontuação com 31 pontos e 10 rebotes. Falando de números de jogo, nós tivemos aí 14 pontos para Houston nos pontos de contra-ataque contra 10 do Golden State. De segunda chance, o Warriors 21 pontos contra 14. E dentro do garrafão, aí uma surra, né, do Rockets, 48 contra 28 pontos do Golden State. Ontem a gente falava sobre Draymond Green, né? A gente estava falando sobre jogo físico, jogo sujo, jogo não sujo, né? O Dillon Brooks tentou tretar ali com o Curry, né? Ainda no primeiro tempo, os dois levaram técnica, inclusive, né? Um auê, como você já falou ontem sobre o Dillon Brooks, né? Mas o Draymond Green, que também tem aí, né, a sua fama, importantíssimo, né? Nesse jogo do Warriors, aquilo que a gente falou ontem também. Nas estatísticas, né? Foram 6 pontos para ele, 8 rebotes, 2 assistências, mas mais do que isso, aquelas estatísticas que a gente não vê. Os 6 pontos, inclusive, foram os 6 pontos, os 6 primeiros pontos do jogo com aquelas 2 bolas de 3. Agatha, 3-1 nessa série. A gente sabe que o Rockets fez o que fez na temporada regular, que é um time que pode competir, mas quando você tem um Jimmy Butler voltando de uma lesão que imaginava-se até que tiraria ele da série, fazendo o que fez ontem com o Curry, fazendo o que fez no jogo anterior, o que o Ime Udoka pode fazer? Lembrando que a gente já falava lá atrás, o Rockets é um bom time, o OKC é um bom time, Cavs é um bom time, mas a maturidade vai ser importantíssima para esses times na pós-temporada. E o Rockets recebeu um presente de grego, um presente muito inglório, que é enfrentar Golden State Warriors já na primeira rodada. Depois de ter feito uma campanha muito boa na temporada regular, o brinde que você ganha é enfrentar o Warriors, que tem um Curry, que é absurdo, jogando, muito experiente em playoffs, né? Jimmy Butler, que tem a sua fama de ser, né, o Jimmy de playoffs, o próprio Draymond Green, o Steve Kerr, o próprio quem vem do banco também tem ajudado muito, né? Então, assim, o Buddy Hield também, que ontem foi titular, contribuiu com 15 pontos. O que Ime Udoka pode projetar para esse próximo jogo para que essa série não termine em 4-1, Agatha? Lance livre, né, Drica? Acho que tem que estar todo mundo treinando lance livre na tarde Mais de de hoje. 30% mais ou menos de diferença, né, de aproveitamento, 90, praticamente 91 a Pois é. 61. Foram 19 acertos em 31 tentativas. Se o Houston Rockets fica com uma porcentagem parecida com o Warriors, que foi muito bem, né? 20 de 22, 90%, a gente estaria falando aí de um jogo com pelo menos 6 pontos de diferença para o Rockets. Eu acho que esse é o início de começar a pensar e cuidar bem das oportunidades que aparecem, novamente. Playoffs é um jogo físico, é uma série que tá bastante quente, teve provocação para todos os lados, teve os jogadores gostando dessa provocação, teve os juízes, inclusive, arregando, né? Não tiveram coragem de tirar o Draymond Green depois daquela briga, porque primeiro ele toma uma técnica e aí na segunda era para ele tomar uma técnica também, e aí ele toma uma flagrante.
e acaba não sendo expulso por conta disso, né. Olharam bem o que É. dava pra fazer, né, o que dava pra dar sem que ele fosse ejetado. Pois é, o começo foi muito parado. Os juízes pararam diversas vezes para rever algumas jogadas. Curry, Dillon Brooks e o Tyree Eason também levaram, faltas técnicas. Eh, Enfim, e o Rockets conseguiram desestabilizar até o Warriors no segundo quarto, né. Forçaram 8 turnovers, converteram 16 pontos em cima desses turnovers e estavam fazendo o jogo certo. Até tuitei na hora do intervalo que você tem que usar a arma que você tem. Quando você não tem o melhor basquete ou o melhor arremessador na partida, você precisa fazer o que foi possível e eles vieram num jogo mental muito forte de entrar nessa provocação e jogar. E conseguiram fazer isso até o intervalo, que foi o mais importante. Numa noite apagada do Stephen Curry, 6 de 13, né, 2 em 8 para 3 pontos, a gente conseguiu ver um time que permitiu o brilho do Podziemski e do Butler. Tinha mencionado inclusive, não sei se o Butler vai tentar jogar ou jogar, mas eu acho que 27 pontos, 6 rebotes em 40 minutos, 23 pontos no segundo tempo, 14 no último quarto, além de 100% nos lances livres, né, 12 de 12, de dar um recado, né, o homem tá bem, tá de volta, pode estar sentindo dor, mas tá pronto pra vencer partidas. E o Pozinski também foi uma coisa absurda, né, um jogador fantástico, né, e que mostrou que tá pronto para esses momentos, terminou com 26 pontos. Foi o principal pontuador desse backcourt, né, conseguiu suprir uma noite apagada por conta da boa defesa do Houston Rockets no Stephen Curry. Só que aí o outro lado não conseguiu responder, pelo menos, com uma das suas armas mais importantes, né, precisava de uma boa noite de Jalen Green para conseguir permanecer vivo. Jalen Green no último quarto quarto, não tentou nenhum arremesso e no final da partida ficou no banco, né, nos minutos decisivos o Udoka falou: "Não, deixa no banco, não dá para contar com ele". Terminou também só com 3 rebotes e 1 assistência e não conseguiu ser efetivo numa partida em que muitas coisas funcionaram, inclusive Van Fleet. Falei do Van Fleet, falei que um veterano Provocou como o ele, homem veio, né. pois é, botei o homem na parede e falei que precisava vir e veio. Só que sozinho é complicado, a carga também estava muito em cima do Shenga. E do outro lado você tinha as peças de complemento colaborando demais. Buddy Hield jogou no lugar do Moody, né, conseguiu fazer 15 pontos, terminou com plus-minus de 17, mais 17 de saldo. Inclusive o Jimmy Butler até brincou, né, com ele, falou que ele jogou bem, apesar de não gostar dele. E o fator decisivo é Draymond Green, né. Temos que falar, não existe esse Golden State Warriors de nenhum dos campeonatos vencedores sem Draymond Green, não existe a melhor campanha da história da NBA sem Draymond Green, e não existe a vitória de ontem sem Draymond Green, do começo ao fim. De entrar na provocação, ele é o cara do Warriors que perde a cabeça por muitas vezes, a gente sabe que ele não tem maturidade, que o que ele tá fazendo lá é porque ele tá descontrolado mesmo, mas o descontrole dele, sempre reflete em algum lance decisivo para o Warriors, né. Quando ele pega a bola num lance de disputa, um rebote, ninguém nem tenta tirar a bola muito dele, porque sabe que vai tomar cotovelada. A intensidade com que ele joga e protege a bola é muito importante para um Warriors que é muito veloz, né. Precisa garantir essas segundas chances, ou então, esses rebotes e converter em cestas do outro lado da quadra. E aí ele passa os últimos 8 minutos praticamente, 7 minutos e 51, da partida com 5 faltas. Termina a partida com 6 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, uma flagrante e uma técnica, dentro de quadra para parar o melhor jogador do Rockets, que é o Alperen Sengun, na noite de ontem, e para. A última bola dele, defensiva, é perfeita e é um retrato do que é o jogador de basquete Draymond Green, quando mais importa. Rockets se vê numa situação muito chata,
É muito ruim, apesar do time ser jovem, sentir que eu sou a segunda posição do Oeste e eu não consigo parar um time que teve problemas durante toda a temporada, apesar de ser um time campeão. E coloca ainda mais em evidência a falta de um scorer consistente, né. É o que o Rockets precisa buscar, é o que vai buscar, e pelo andar da carruagem, Drica, o Jalen Green é a moeda de troca a ser usada. E assim, né, Agatha, falando sobre ter um scorer confiável, né? Quando a gente fala no Jalen Green, de ser a moeda de troca, e a gente sabe que, né, a NBA não se prende muito aos jogadores, é só a gente olhar para os números dele nessa série, né? Quando ele chega na NBA com grandes expectativas, né? E ele assume esse protagonismo também. Só que ele até está com uma média de 15 pontos nessa série, tá? Mas por que ele tá com essa média de 15 pontos? Porque no jogo 3 ele fez 38, os outros 3 jogos ele não chegou a 10 pontos. 8 no primeiro, 9 no segundo, 7 ontem, 7 no primeiro, 9 no terceiro jogo, 8 ontem. Então, assim, como que você vai confiar o ataque do seu time a um jogador que não consegue entregar sequer 15 pontos, sendo, né, o guard que precisa pontuar contra um time como o Golden State Warriors? É muito difícil. Claro que quando saiu a definição de o Warriors ser o adversário do Rockets, já ficou aquele gosto amargo, né? Cacete, a gente vai pegar um Stephen Curry, a gente vai pegar um Jimmy Butler, vai pegar um time muito experiente, somos um time jovem, mas a gente imaginava que essa série seria mais longa por tudo que o Rockets apresentou durante a temporada regular, como E você assim, falou. Drica, você estava mencionando o Jalen Green ter 15,5 pontos de média, né, em situações em que em Quatro, 3 jogos não ele chegou a marca 10. menos de 10 pontos, o VanVleet tem menos de média que o cara, sabe. Ele tá Aí, conseguindo ter menos de média que o cara. E aí, como é que você vai parar um time como o Golden State Warriors se os caras que precisam pontuar não estão pontuando, né? E fica muito difícil. Por mais que você tenha uma defesa que consiga minimizar o impacto do Curry, como aconteceu ontem, mas o Warriors tem outras armas, né? Tem outros. E assim, beleza, a gente minimiza aqui o problema do Curry. Mas e aí, quem é que vai pontuar? Falamos, defesas ganham campeonatos, mas o ataque precisa contribuir, precisa colocar a bola na cesta. É assim que funciona o basquete, é assim que você pontua para vencer, e não é o que está acontecendo com esse Rockets. Então, são jovens jogadores, são talentosos, mas a experiência está pesando e o fato de enfrentar o Golden State Warriors está pesando muito e o Doca não está conseguindo encontrar alternativas, né? O Doca é um excelente treinador, mas não tem alternativas. Quando os seus jogadores não estão desempenhando o que eles estavam desempenhando até então, e você não tem o que fazer, também fica complicado, né, Agatha? Fica aí o raio-x dessa partida de ontem é quando você olha para as tentativas de arremesso, né. O Houston Rockets tentou arremessar 77 bolas. Foram 9 bolas a menos do que o Golden State Warriors, que arremessou 86. E se você olhar para o placar, é uma boa defesa. Um time que teve mais oportunidades de arremessar lance livre e de arremessar no geral. Perdão, e de defender arremessos no geral. E defendeu muito bem, porque a partida terminou muito parelha. Poderia ter tido vantagem se tivesse convertido melhor essas bolas do lance livre, de fato. É complicado, isso daí vai ficar na cabeça de todo mundo, é óbvio, mas a parte da defesa, no geral, tem sido boa. Um time que tem conseguido segurar o Golden State Warriors, que é uma equipe volumosa em termos de arremesso e de pontos. Se você deixar os caras correrem na quadra, eles vão arremessar muita bola. O importante é que você defenda ao máximo possível e converta as suas chances. E é nesse ponto que o Rockets não está conseguindo ser feliz. Vai pensar demais, é muito difícil vencer agora, mas joga em casa na próxima partida, com bastante moral de casa. E aí se vencer, precisa fazer um trabalho muito difícil na Califórnia para conseguir levar a decisão para casa. É uma caminhada muito difícil para um time inconsistente, mas que tem uma defesa em que a gente pode confiar.
Agora, se Jalen Green vai se inspirar, se Schengen vai tirar mais coisas da cartola, eu não sei, tá uma situação bem complicada. Saberemos amanhã. Já é amanhã esse jogo às 8h30. Graças a Deus, um jogo às 8h30 da noite do Oeste. Meu Deus, obrigada. Em compensação, o Lakers é 11 horas da noite, né? A eliminação do Lakers, amém. Agatha, vamos à agenda, né, desse dia de hoje. Amanhã a gente promete que volta bem cedinho, tá? Hoje foi problema meu particular, não conseguimos entregar esse episódio cedo. Mas hoje, terça-feira, dia 29, a rodada começa às 7 horas da noite, né? Com o Indiana Pacers podendo fechar essa série em Indiana. Vence por 3-1 e enfrenta o Milwaukee Bucks, então, às 7 horas para tentar fechar essa série. Outra série que pode acabar hoje começa às 8h30 da noite em Nova York, né? Pra gente saber se o Knicks vai continuar com esse retrospecto recente de não conseguir fechar as coisas em casa. Está vencendo por 3-1. Enfrenta o Detroit Pistons no Madison Square Garden às 8h30 da noite. Às 9h30 da noite, mais uma série que pode acabar. Oh, meu Deus, amém. Que os anjos estejam passando e dizendo amém. No TD Garden, Boston Celtics e Orlando Magic, 9h30 da noite. E às 11 horas da noite, a série mais equilibrada. Ai, que delícia. Em Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. Aqui não termina hoje. Vamos saber quem é que sai em vantagem aí dessa série equilibradíssima. E aí amanhã a gente tem o Golden State Warriors e o Rockets, série que pode acabar. E o Timberwolves e o Lakers, série que pode acabar também lá para quinta-feira, dia 1º. Aí tudo vai depender, né? Podemos ter só um jogo se Knicks e Boston fecharem as suas séries hoje. Agatha Máximo, palpites para hoje? Olha, eu vou deixar inclusive a enquete aqui no episódio, tá? Pra todo mundo votar em quem vence. Mas Pacers, vai lá. Pacers fecha. Eu gostaria de ver Pistons Pistons tirando, né? tirando. O jogo é em Nova York, né? É, Complica um pouco a situação, mas eu gostaria. Até o retrospecto é favorável ao exatamente. Pistons, se formos analisar. Celtics fecha. Amém, amém, amém. E Clippers vai vencer essa, porque tem obrigação moral depois da partida de ontem, não. Depois da última partida. Então tá, então vamos lá. Pacers, Pistons, Boston e Clippers, os palpites de Agatha Máximo. Segue a relatora? Sigo a relatora. Sigo a relatora. Eu quero muito que o Pistons vença. Obviamente que, né, estarei aqui berrando na minha casa pro Celtics vencer. Pacers também, que eu já tô de saco cheio desse Bucks. Quero que o Pistons vença, porque foi garfado em casa. Tem que vencer no Madison Square Garden. E eu acho que o Clippers é bom. O Clippers vence, depois o Nuggets vence. A gente estica essa série até 7 jogos, que é a mais equilibrada. Eu fico feliz porque gosto de jogo bom e de equilíbrio e caos quando não envolve o meu time. E você fica feliz porque a galera tá cansando pra caralho pra enfrentar o OKC. Então é isso, gente. Vamos assistir Champions League agora. Vocês ouçam aí o episódio e amanhã a gente volta cedinho para saber se os nossos palpites deram certo, né, Agatha? Um beijo pra todo mundo. Até amanhã. Beijo. Beijão.